Alô, você terceiranista, tá chegando o Enem, tá batendo na sua porta. Então vamos jogar um pouquinho, mas pra gente começar a jogar, ó, primeiro entra, ó, no canal Educa PE, porque é lá que a gente vai jogar. E na aula de hoje a gente vai falar jogo e os seus contextos. Você, terceiranista, você que tá com a garra toda, você precisa entender que o jogo é um dos conteúdos que mais cai na prova de educação física. E aí você tem mais ou menos 27%, 30% de todos os conteúdos. Então, vamos seguindo na aula de hoje, a gente precisa refletir sobre esses contextos. O objetivo da aula de hoje a gente tem dois. Eu coloquei só um aí, mas é importante. Aprofundar o conhecimento do jogo e seus contextos e aplicabilidade. Quando a gente diz aprofundar o conhecimento do jogo, ótimo. E a gente diz os seus contextos e aplicabilidade, a gente tem vários locais onde o jogo acontece. E eu preciso entender, conhecer e aprofundar onde é que esse jogo acontece e qual o objetivo dessa aplicabilidade. Eu não quis destrinchar esse objetivo, aí eu coloquei só um aí, mas aí eu disse, vou deixar lá objetivos para eu me lembrar. Vamos lá, né? E aí eu coloco aí, jogos e os seus contextos. Poxa, na figura aí, o que é que você observa aí, hein? Essa figura aí, eu sei que eu não entendo nada de jogo digital. Sou zero. Eu só gostava daquele Atari, aquele Tec-Tec, ou se não, aquele Come-Come, aquele bichinho assim. Mas aí essa figura você pode observar que a gente tem um contexto de um jogo que é totalmente inerente de vocês agora, do cotidiano, que é o jogo digital. É um contexto virtual sobre o jogo, tá certo? Mas vamos seguindo. A gente precisa entender antes qual a definição de jogo, já que a gente vai entender esses contextos, né? De acordo com o coletivo de autores, o jogo é a invenção do homem, um ato em que as suas intencionalidades e curiosidades resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade do presente. O coletivo de autores ele é muito seguro nisso daí e abre margens para a gente refletir sobre essa definição. Quando ele diz que o jogo ele tem uma intencionalidade, então se eu tenho intencionalidade, eu tenho um objetivo. Se a gente fosse relacionar com outras definições, a gente estava falando justamente sobre uma linguagem que o jogo quer atingir. É um processo criativo, todo jogo é um processo criativo, onde eu tento transferir a nossa realidade para aquele momento lúdico. Lembrando que o homus ludens, ou seja, o homem é o homem lúdico, é o homem associado ao prazer, é o homem associado a vivenciar esse processo criativo, tá certo? E aí ele fala sobre modificar imaginariamente, ou seja, à medida que eu estou aqui falando, tudo se cria no imaginário, no pessoal, e a modificação da realidade e o presente. Essa última realidade presente vê o quanto isso é atual. Essa definição foi em 1992 e a gente já está em 2020. Então, segue aí para a gente pensar. A gente observa que vários jogos virtuais, digitais, ele modifica essa realidade presente. E aí a gente tem a Matrix, se a gente for relacionar com o filme, a gente tem a Matrix, a gente tem Avatar, a gente tem Harry Potter, a gente tem O Senhor dos Anéis, e aí a gente tem várias outras séries agora que permeiam isso daí, que não deixa de ser um jogo. Jogo como processo criativo, jogo para modificar a realidade, jogo para modificar o presente, mas ao mesmo tempo o jogo como um processo simbólico, figurativo e criativo, que tem intenções determinadas. É importantíssimo você saber sobre essa definição e fazer essa reflexão, você terceirianista. Outra definição muito importante que eu trago é o Huizinga.
O jogo é uma atividade de ocupação voluntária. Você só joga se você quiser. Tá lá o dominó, tá lá o computador, tá lá a bola de basquete ou de ping-pong, mas você só joga se você quiser. É essa ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço. Vamos refletir sobre esse pedaço aí. O jogo ele precisa de dois espaços. O espaço, seja ele presencial, seja ele virtual. Nos dois espaços eu tenho dois campos. O campo do ofensivo, ou o campo defensivo, ou o campo do ataque. Se eu jogo, eu sou o ataque, mas o computador é a defesa, é o outro campo. Então, sempre vai existir esses dois campos, do vencedor, do perdedor, e isso está determinando um espaço, um tempo, um limite. Então, o jogo eles têm tudo isso determinado para acontecer no espaço-tempo. Vê que, poxa, que reflexão boa, né? O jogo ele precisa de regras, né? Segundo criadas livremente, consentida. E aí é bem interessante, porque vamos lá para o jogo de rua. Vamos jogar barrinha, melhor de 3, melhor de 2, fez os gols, sai. Ou 10 minutos. Essa regra ela foi criada oficialmente e ela foi consentida entre os dois campos que fazem parte dela. Mas absolutamente obrigatória. Vê o quanto é. É determinado. Fez 2 gols, sai. 10 minutos, estourou o tempo, acaba. 21. Basquetão 21. 21 vai acabar quando? Quando eu fizer 21 pontos. Canastra, bateu, acabou. Dotado de um fim e em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria. É maravilhoso essa dimensão que o Zinga traz, que eu não falei nas outras aulas. A dimensão da tensão e da alegria, ou seja, a afetividade. Você joga por prazer, mas você tem essa tensão de competir e a alegria de ganhar ou de perder. Vê que interessante. Então, o jogo ele tem essa definição, esse sentimento de pressão, tá certo? E eu só sinto isso porque eu tenho uma consciência. Eu me permito se eu vou jogar é porque eu quero sentir esse prazer, quero sentir essa alegria. Mas ao mesmo tempo eu estou naquela tensão para conseguir a vitória. E aí ele diz, diferentemente da vida cotidiana, tá certo? Então, se você preza muito bem por uma definição mais completa e que leva a outra dimensão que não foi abordada anteriormente, que é a dimensão emocional, e ela traz esses dois campos da tensão e da alegria e da própria consciência do ser. Você precisa entender o Zinga, você precisa estudar jogo. Ele é o top sobre jogo. E aí a gente vai trazer outra definição agora, que é o espaço social. E para você que é terceiranista, você precisa entender que, por exemplo, caiu várias questões sobre jogo, onde estão relacionados esses espaços sociais, quais são os contextos que os jogos acontecem e por que ele acontece, qual a função social que o jogo está vivenciado ali. E aí ele diz, o espaço social é aquele que é percebido entre os indivíduos, que participam de um coletivo, e é de natureza imaterial, refere-se aos vínculos que traçam as relações entre os indivíduos e a sociedade. É muito importante, gente, você entender sobre esse espaço social. Por que não se joga tênis em certas comunidades? Porque o espaço social está sendo vivenciado, ou seja, há uma influência sobre meio, sobre aquelas pessoas que estão ali. Não é determinista. Eu posso muito bem, por exemplo, colocar várias quadras de tênis para ser vivenciada, vamos dizer assim, em certos lugares. Mas aí ele não está determinado. É até um momento que precisa também ser estimulado para vivenciar isso daí.
tá certo? A gente está falando sobre esse espaço social, mas eu queria até refletir agora sobre, mais profundamente, só dar um toque para você sobre a questão do esporte agora. A gente tem agora vários campeonatos de futebol americano, e aí agora a gente já tem várias equipes, né, aqui em Pernambuco. Então, não deixa de ser um espaço social que a gente precisa também refletir sobre isso, mas lá na frente, em esporte, nas aulas de esporte, a gente fala um pouquinho sobre isso. E aí eu trouxe outros espaços sociais para vocês observar. A gente tem uma creche, um parquinho, né? Um espaço social de lazer, onde você vai levar, onde você, quando era pequeno, lá, mochudinha, brincar. Eu adorava ir para o Parque 13 de Maio. Quem é Parque 13 de Maio? A Praça do Derby, que existia lá, o Peixe Boi. Quem é que nunca foi para lá? E aí está mostrando também outro teatro, é um outro espaço social onde está vivenciando o jogo. Aí você pode pensar, mas a pracinha também é espaço social, a rua é o melhor espaço social de convivência, onde você pode vivenciar e realizar o jogo, tá certo? Além de vários outros espaços, a praia agora. Né? Os espaços educativos. Jogos educativos, onde é que vai ser esses jogos educativos? Vai ser na sala de aula, vai ser na quadra, vai ser na escola. Mas ele também pode ser abordado de outra maneira. Você que próximo ano vai entrar no mercado de trabalho. Você vai participar de uma seleção de empresa onde ele vai utilizar de jogos de estratégias ou de jogos para ser cooperativos, para você desenvolver. E ali não deixa de ser um espaço onde ele vai utilizar a função do jogo como caráter educativo. Mas vamos lá, né? Jogos educativos, para além da parte lúdica, lembrando que o jogo ele está associado à ludicidade, prazer. Os vídeos, jogos educacionais facilitam e estimulam a aprendizagem através da interação. Vê que coisa interessante essa definição, olha, faz mais de 10 anos, mas aí agora que a gente está vivendo nesse período de especial, vou falar assim, né? O quanto é importante o vídeo, o jogo, a interatividade através das mídias. Incitam a resolução dos problemas propostos, permitindo ao utilizador raciocinar e estimular suas capacidades cognitivas e literárias, assim como desenvolver a sua coordenação motora e reflexiva. Isso daí é a função do jogo educativo. Eu estou utilizando de um espaço educativo para eu utilizar o raciocinar e estimular suas capacidades cognitivas e, por que não, habilidades motoras. Tá certo? Aí ele fala também de literárias, né? E aí, gente, eu estou mostrando um espaço educativo que fala sobre o jogo do xadrez, né? Aqui a Secretaria de Educação, a gente tem um trabalho muito forte junto com o componente de matemática, da disciplina de matemática, onde a gente tem matemática e educação física trabalhando a questão do xadrez, do raciocínio lógico, do desenvolvimento da estratégia através do jogo. E aí a gente tem um espaço educativo, que é a sala de aula, para você entender. E aí você caiu até, acho que foi numa questão de matemática, sobre a movimentação do cavalo. Vê que interessante, era um jogo, mas era uma questão de matemática sobre a movimentação do cavalo. Eu acho que até em L. E aí ele pedia justamente para mostrar qual era o espaço lá no tabuleiro, na resolução de uma questão de matemática. Então você utilizou de um jogo, de uma estratégia, de um conteúdo que é abordado dentro da cultura corporal de educação física para uma questão de matemática. Olha a interatividade, olha a conexão entre as duas. Tá certo? Duas disciplinas, né? E aí, os jogos educativos visam estimular o impulso natural da criança ou do adulto de aprender. E aí tem aquele joguinho de criança, você que era guri-guri,
você que era pequenininha, aqueles de montar, de encaixar. Esse jogo de percepção, o jogo da cor, mas aí você agora vai ver, poxa, como é que é o nome desse menino aí que fica para criança? Aí que fica passando aí, Felipe Neto, não sei o que Neto. Então ele ensina as crianças lá a questão da cor, da repetição, das figuras. Então ele estimula isso daí. Aí você fala, poxa, o adulto ele também aprende jogando. A gente tem alunos que através dele observar dali, ele consegue desenhar, ele consegue pintar. Isso daí ele está estimulando. Existem pessoas que vivem para jogar. Isso daí é o trabalho dela. Então eu preciso jogar, eu preciso movimentar as pessoas. Então ele aprende. Por que ele aprende? Porque ele começa a desenvolver estratégias para jogar. Para isso, eles mobilizam esquemas mentais, estimulam o pensamento, a ordenação de espaço e tempo, e ao mesmo tempo em que abrange dimensões da personalidade, como a afetiva, a social, a motora e a cognitiva. Poxa, que perfeito o jogo como um espaço educativo. Quando ele diz que ele tem ordenação de espaço e tempo, e aí eu estou me lembrando lá, eu que jogava River Raid, então lá o aviãozinho passando, e aí a gente tinha que começar a controlar e a gente ficava vendo o tempo ali pequenininho, diminuindo. E aí às vezes eu morria, mas no próximo eu já sabia qual era a estratégia que eu ia desenvolver. E aí ele, poxa, ele começa também a desenvolver essa dimensão afetiva, emocional. E aí eu pensava, poxa, quando eu perdi eu fico triste. Mas eu preciso refletir sobre isso daí para eu começar a desenvolver as estratégias para passar daquela determinada fase do videogame. E aí, quando ele fala da motora, também é bem interessante, porque você começa, poxa, eu vou jogar mais para eu melhorar. Então, poxa, eu preciso jogar futebol, preciso treinar vôlei, então preciso jogar, e eu vou jogar onde? Jogar na rua, na pelada, para eu começar a desenvolver essa habilidade motora. E aí você fala o social, o quanto é importante quando ele diz o social, não só presencial. Quando a gente pensa social, a interação social, a gente é muito atrelada à criança, aos adolescentes, durante toda a sua educação básica. Mas aí o social ele abrange outro campo, que é o campo virtual. Não existem os jogos agora em rede. Estou aqui, mas eu estou jogando com gente que é lá do Himalaia lá. Então tem tudo isso daí. E a cognitiva, porque você começa a desenvolver todos os processos mentais dentro das sinapses nervosas que desenvolvem os neurônios, né? E aí eu estou mostrando nessa figura daí um processo educativo daí, crianças aí se equilibrando, brincando, tem aquele jogo da mão, do pé, que você coloca pé esquerdo, mão esquerda. Então ele favorece a aquisição de condutas cognitivas e o desenvolvimento de habilidade como a coordenação, destreza, rapidez, força, concentração e eu ainda acrescentaria velocidade. Tá certo? É importantíssimo. E aí, quando eu penso nesse espaço educativo, eu penso a você, vamos lá, eu quero aprender a jogar handebol, mas eu utilizo do jogo de queimado para eu desenvolver as habilidades para ser aperfeiçoada no jogo de handebol. Eu preciso desenvolver a questão da concentração, então eu trabalho a questão da mímica. Eu preciso trabalhar a rapidez, aqueles joguinhos de tocar no canto. Então eu vou trabalhando a questão da rapidez, da velocidade. A gente vê muito isso dos estímulos, como é desenvolvido, treinamento para goleiro, treinamento para jogador de basquete, de handebol. Então tem essa questão da rapidez. Pode ser desenvolvido, pode se desenvolver também em outro campo. Mas não, e tudo isso daí são processos educativos para chegar a um determinado fim. Outro espaço recreativo, a sua pelada. E final de semana, final de tarde, ou de manhãzinha, né?
Os jogos têm objetivos de recrear, de distrair as crianças. Eu colocava os adultos aí, através de atividades de interação que também desenvolvam os conteúdos de formação cognitiva, motora e de lazer. Todo jogo está associado ao prazer, ao lazer. Então, seja a sua pelada do final de semana, seja a sua pelada no parquinho, seja aquela brincadeira no parque, é outro espaço recreativo, os parques de diversões, a rua, o campinho da esquina, o terreno baldio, tá certo? É muito interessante a gente refletir sobre isso. Antes de falar dos benefícios dos jogos, para a gente encerrar a aula de hoje, eu queria destacar outros espaços recreativos que a gente não tem, que são justamente os espaços fechados. São os espaços das casas de jogos digitais, que a gente tem como Lan House, também como a gente tem também os em shoppings, que a gente tem toda essa questão dos jogos digitais. Ou mesmo em escolas. A gente tem escolas da gente que desenvolve jogos digitais e que ali não deixa de ser um processo educativo e de recreativo também. Porque à medida que eu crio, eu estou desenvolvendo a formação cognitiva, estou desenvolvendo a motora, é um lazer, dá prazer para mim eu desenvolver isso, mas ao mesmo tempo, o fim daquilo dali é educativo, tá certo? Para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai falar sobre os benefícios dos jogos. E aí eu estou falando dos jogos recreativos. E aí ficou pequenininho na tela, né? Mas vamos lá, né? Os jogos recreativos, vamos começar por esse retângulo aí vermelho, né? Eles são motivadores dos interesses dos alunos por brincadeiras, jogos imitativos, cantados, entre outros. Então vai depender da função que eu quero, eu utilizo desses aí. E aí a gente tem até aquele barbatuque aqui, ó. Tá vendo que fica tocando, batendo? É um jogo de imitação, mas também é um jogo que é desenvolvido, é um jogo criativo. A gente tem um jogo, exercícios para gol. Então você está trabalhando um jogo através de uma brincadeira, mas ele tem essa função, né? Quadrinho, retângulo verde, né? Eles possibilitam a leveza nos movimentos e facilitam a desinibição, permitindo a criança se interar ao meio em que vive. Então, esse espaço de socialização, esse espaço de leveza, eu só vou jogar com quem eu conheço, e aí chega aquela pessoa, não quero jogar aquele dali não. Então, a gente começa esse espaço de socialização, é importantíssimo para o jogo, ele traz esse benefício de socialização. São ativadores do interesse dos alunos de brincadeira diversa. Eu só brinco aquilo que eu gosto, que eu me sinto confiante, que eu fortaleço a minha autoafirmação. Quadrinho azul contribui para a formação integral da criança e do jovem. Ele desenvolve a parte cognitiva, a parte afetiva, a parte motora. E além disso daí, eu vou dizer a parte imaginativa, eu acho que eu não sei se a palavra seria imaginativa, de criação, do processo criativo. Isso já é inerente do jogo, que é lúdico. Por último, melhora a coordenação motora global. Então, a gente tem isso daí desenvolvendo, a gente que é adulto, a gente tem alguns resquícios que não foi muito trabalhado da nossa coordenação fina. E aí, quando a gente, através de jogos, através de exercício, a gente pode desenvolver isso daí. Então, a aula de hoje, gente, ela contempla justamente os objetivos que era a gente falar justamente sobre as questões dos espaços dos jogos e os seus contextos e os seus benefícios podendo acontecer. A gente vai continuar isso daí na próxima aula. Um grande abraço e beijo para vocês. Fique com o tiozão.